Hoje nós estamos na qual aula, professor? Na Qual é o 3.1. número da aula? Hoje estamos na 3.1? 3.1. É. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Boa noite a todos aí. Tá vendo? Vocês estão vendo a tela, né, pessoal? Sim. Legal. Bom, então hoje a gente vai para a sessão 3.1. A gente vai ver essa análise de custo, volume, custo e lucro, né? Ver como que o gestor de custos faz essa comparação, né? E ver a análise dessa situação, tá? Então, nós vamos estar entrando nessa linha hoje, tá? Só relembrando, vocês devem estar, quando vocês entram no AVA, aparece o avaliar, né? Pedir para vocês responderem esse questionário. Ele todo ano tem, e é interessante responder para vocês apontarem as deficiências que vocês gostariam que melhorasse, apontar o que está bom, né? Então, é legal responder, e aquilo que eu comento, né? E como essa pesquisa trabalha com estatística, né? Ela começa, vai para quem analisa a partir de 70% dos alunos do semestre responderem, né? Então, quer dizer, se ficar no 60%, não é nem analisado. Então, por isso que é legal vocês todos responderem, tá bom, pessoal? Então, é rapidinho, aproveita aí o final de semana, uma folguinha, vai até dia 14 de novembro, né? Mas já respondam para computar. E aquilo que não está bom, apontem, né? Isso aqui não está bom. A gente, eu tô na faculdade há 6 anos, né? E muita coisa melhorou por causa do avaliar, né? Então, muita coisa foi melhorada a partir do que foi apontado nessa pesquisa, tá? Inclusive, troca de professores, né? Não está contente, não tá contente com o professor não dá boa aula, né? E aí é um ponto interessante para dar nota para ele. Se o professor começa a pegar nota baixa, né? É uma oportunidade para que a faculdade tenha subsídios para substituí-lo, né? Então, ou o tipo de aula, tudo é importante vocês comentarem, tá? Bom, então, falando do assunto de hoje, né? É importante, é fato que as organizações sempre buscam aprimorar os diversos instrumentos da contabilidade de custos, né? Então, conforme a evolução, conforme as coisas vão acontecendo, as empresas, as organizações vão criando novas metodologias, novas formas de aprimorar como que se faz a avaliação dos custos, né? Então, sempre com a necessidade de gerar informações mais precisas e confiáveis para o gestor. Então, toda a empresa trabalha com informação, gera dados contábeis, mas a partir daí, o tratamento dessas informações é que vão trazer mais informações e ser mais precisão para se tomar decisão, tá? Esses autores, né, em pesquisa, né, argumentam que na medida em que variáveis existentes sofrem modificações no âmbito externo, né, que são oportunidades e ameaças para a empresa, né, e nos pontos internos, internamente, que são os pontos fortes e os pontos fracos, né,
exigem que se criem novos instrumentos para que possam conduzir os negócios de maneira eficaz. Então, quer dizer, a partir daquilo que se vê fora da empresa, né? Como que os concorrentes estão trabalhando, né? E aí são aquelas ameaças, né? Que os concorrentes estão se desenvolvendo. A empresa precisa ter dados para avaliar como que ela está trabalhando, o que que ela tem de para enfrentar essas ameaças ou ainda oportunidades, né? Onde que ela pode crescer, as áreas de marketing estudam o mercado e veem as oportunidades, trazem essas informações para dentro da empresa e a partir da gestão de custos é importante, é possível começar a ver, eu posso investir naquela área, eu posso reduzir essa área. Então, a análise de mercado que é trazida para dentro da empresa, ou então mesmo dentro da empresa, os pontos fortes, né, que a empresa tem podem ser apoiados com a gestão de custos para saber onde vai realmente ser investido, né? Dentre esses instrumentos, tem a análise de custo, volume e lucro, é o CVL, né? Que define como uma ferramenta que presta auxílio nos processos de planejamento, gerenciamento e controle, que pode vir a impactar sensivelmente nas decisões empresariais em nível operacional e estratégico. Quer dizer, a partir dessa análise do CVL, custo, volume e lucro, é possível se fazer um planejamento estratégico mais interessante para a empresa, tá? Em outras palavras, a relação do CVL como uma análise que estuda o comportamento do custo, do lucro, diante do volume da atividade da empresa, ela acaba sendo um diferencial de estudo para a parte de gestão de custos, né? Então, a gente pode ver o quanto que o volume de atividade, o volume de vendas influencia no lucro, ou o quanto do volume de atividade de vendas, de venda de produto, venda de serviço, como que é o comportamento do custo também, né? Então, esse é o lado da análise que a gente vai estar dando uma olhada hoje, tá? A ideia é verificar o impacto que poderá ocorrer no lucro, dado que existe um custo operacional. Então, ele pode ser fixo ou variável, né? A gente já vem acompanhando esses custos, né? A gente já fez alguns estudos baseados nos custos operacionais, tanto fixos como variáveis, né? E agora a gente também entra com a quantidade de venda que precisa ser compensadora para as organizações em termos de resultado. Claro, a empresa tem um custo fixo, né? Ela precisa vender um mínimo de produto para que chegue a pagar esse custo fixo, né? Então, pensando um exemplo, né? A empresa tem um aluguel, o empreendedor tem uma loja de algum produto e essa loja tem um aluguel. Esse aluguel, vamos supor que ele pague R$ 1.000 por mês. Então, no primeiro dia do mês, esse empreendedor ele já sai devendo R$ 1.000. Ele precisa fazer uma lucratividade, no mínimo 1.000, para poder pagar o aluguel, que é o custo fixo dele. Quer dizer, ele tem outros custos. Então, a partir do momento que ele chega, ele calcula todos os custos que ele tem, né? E os fixos não tem jeito, né? A gente viu nos nossos estudos, aquele custo fixo ele não muda, ele é criado, é um contrato e tudo mais, então ele precisa o quê? Ter uma quantidade de venda do produto dele para cobrir essas despesas. Senão, o que vai acontecer? Ele vai ficar no prejuízo. Ele vai ter que, se ele não conseguir vender nada, vamos voltar para esse caso desse empreendedor que tem a loja. Se ele não conseguir vender nada naquele mês, né, zero, não entrou um cliente, ele já vai ter que
tirar R$ 1.000 do bolso dele, de alguma reserva que ele tem, para pagar o aluguel. O negócio dele não está conseguindo nem pagar o aluguel. Foi isso que aconteceu, né, no período da pandemia, né? Quer dizer, muitos negócios fecharam porque tinha um custo fixo alto e ninguém vendia nada, estava fechado. E aí o empreendedor não vai ficar bancando o negócio. Fecha, devolve o imóvel para o dono. Olha, eu vou parar meu negócio porque eu não posso ficar tirando do meu dinheiro para suprir meu negócio. E as empresas são assim, né? Então, você precisa ter uma quantidade de vendas para cobrir seus custos fixos e variáveis, né? A gente viu em atividades passadas, em aulas passadas, que o custo variável ele varia conforme a venda, né? Então, quer dizer, o custo variável tem envolvimento da matéria-prima, quer dizer, a compra da matéria-prima. Se você não produz nada, você não precisa comprar matéria-prima. Então, o seu custo variável não vai crescer, mas o custo fixo ele está lá, né? Então, para que a gente possa compreender o funcionamento dessa ferramenta, precisamos entender quais são as premissas que norteiam esse tipo de análise, né? Então, a primeira delas é as receitas se alteram em função do número de unidades vendidas ou produzidas. Quer dizer, receitas é aquilo que a empresa recebe, né? Então, a partir do momento que ela vende mais, as receitas aumentam, né? A partir do momento que ela vende menos, as receitas caem, tá? Todos os gastos estão limitados em fixos e variáveis. Isso a gente viu nas aulas passadas, né? Que a gente tem gastos fixos e variáveis. O preço da gasto fixo e variável permanecerão constantes dentro do período analisado. Quer dizer, você pegou um período, ele vai ficar constante, tá? Você vai pegar um valor e aí você vai fazer a análise, né? As receitas, os custos variáveis, serão lineares durante o período analisado, né? Então, quer dizer, existe um lineamento, um linear em cima desses valores, tá? Análise se refere a um produto. Havendo dois ou mais, a proporção de vendas se manterá constante quando se alterar a quantidade total das unidades vendidas, né? Então, a gente estudou alguns casos nas aulas passadas, né? Que a gente trabalhava com dois produtos, tinha um rateio dos custos e tudo mais. É isso que ele fala aqui, tá? As receitas e custos podem ser agregados e comparados, podendo não considerar o valor do dinheiro do tempo. Quer dizer, você pode fazer uma análise também por percentual, né? Não precisa ser efetivamente em valores, né? Então, essas são as premissas que são consideradas na parte de se fazer análise, tá? E a composição da análise, o que ela tem? A gente tem a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e a margem de segurança. Então, a análise de custo, volume e lucro, ela está baseado nesses três fatores, né? Então, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança, tá? Alguém sabe o que é cada um deles? Professor, eu trabalho com empréstimo, né, e análise de crédito, e a gente tem a parte de margem de segurança, que é tipo um valor que a gente reserva da margem do cliente para deixar, para não impedir, para tipo saldar dívidas, para impedir que ele se meta em uma dívida ou que falte dinheiro. É uma linha de trabalho, é isso mesmo, né? A margem de segurança é bem isso, né? Para que você não entre de peito aberto, né? Que você possa se preparar, se prevenir para isso, né? É mais ou menos isso que a gente vai ver aqui, tá?
E o ponto de equilíbrio é aquele momento. A gente comentou agora há pouco da despesa, né? Então, o ponto de equilíbrio é aquele momento que a gente começa a vender nosso produto, né? E ainda as despesas são mais altas do que as nossas vendas. Então, o ponto de equilíbrio é aquele momento onde a gente chega, que é zero o nosso ponto negativo, e a partir dali, tudo que a gente começar a vender, a gente vai ter lucratividade. Então, esse é o ponto de equilíbrio, né? E a margem de contribuição é a margem que as despesas variáveis contribuem para a nossa receita. A gente vai ver um pouco mais detalhado aqui, tá? Então, a margem de contribuição, né? A construção dessa margem se dá pela receita subtraída dos custos variáveis. Em linhas gerais, né, a margem de contribuição se refere a quanto cada produto ou serviço contribui para o negócio da empresa, com a finalidade de cobrir os custos fixos e propiciar o lucro. Esse é o lado da margem de contribuição, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a receita, que são as vendas, né? A gente tem o custo variável e, tirando da receita, o que ele fala aqui, né? Subtrair os custos variáveis, né? Você subtrai os custos variáveis, você chega na margem de contribuição. Depois aqui tem um percentual, mais para frente a gente vai discutir um pouquinho sobre esse percentual. Mas aqui é mais para vocês terem claro o que é a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição você tem os custos variáveis, né, que a gente viu por isso que a gente viu nas aulas passadas o que eram os custos variáveis, né, que é matéria-prima, mão de obra, e que varia em decorrer daquilo que a gente vende e tudo mais, né? Então, você tira ele da receita e a gente fica com a margem de contribuição, tá? Então, no sistema de custeio variável, a representatividade da receita será sempre de 100%. Então, a gente começa com a receita 100%. Então, para efeito de cálculo, a margem de contribuição, a gente utiliza essa premissa, que ela vai ser, a margem de contribuição será um percentual da receita, que é 100%. Tá? Quando se somam as margens de contribuição, de unitária para o total, permitirá ao gestor verificar de quanto deverá ser o resultado a ser alcançado, para cobrir o quê? Os custos fixos e também gerar lucro. Então, a partir de você estabelecer a margem de contribuição, você vai ver o que além disso precisa ter, o quanto ela representa para cobrir os custos fixos e quanto será o lucro a partir daí, tá? Então, você pode interpretar que a margem de contribuição, quanto maior for sua proporção, menor será o esforço de venda. Quer dizer, quanto mais ela participa o percentual relativo à receita, né, menos a empresa precisa vender, né? Não precisa se preocupar com venda. Por quê? O custo variável não tem tanta importância com isso, né? Por outro lado, quanto menor sua proporção, maior será o exposto de venda, porque ela não consegue sozinha, ou ela tem um risco grande, porque ela está próximo de diluir a receita, tá? Então, aqui vem um adendo para a gente, né? Não confundir a margem de contribuição com margem de lucro, né? Então, a margem de contribuição é aquela parte inicial, né? O que é? A gente tem a receita, a gente tira as despesas variáveis, o que sobrou ali é a margem de contribuição. É isso,
a margem de contribuição. O lucro, a gente ainda precisa tirar as outras despesas, as despesas fixas, né? Pois na margem de contribuição, você reduz das receitas apenas os custos variáveis. Na margem de lucro, você deduz das receitas todos os custos, os variáveis e os fixos. Então, margem de contribuição é uma coisa, margem de lucro é outra, tá? Então, aqui ele começa a trazer para a gente algumas formas de como que é feito o cálculo para que se chegue em alguns valores, né? Então, primeiro, trabalhando com quantidade, né? A gente quantidade de vendas, né? Então, a gente vai trabalhar. Primeiro, a gente vai achar uma margem de segurança. Então, o que é a margem de segurança? A gente tem o volume das vendas, então todas as vendas que a gente vendeu naquele período, né? O que foi falado nos slides anteriores, né? A gente congela, quando a gente vai fazer uma análise, a gente congela a quantidade de vendas no período. Então, vamos pensar que nós vamos fazer uma análise referente ao mês de setembro, né? Ainda a gente está no mês de outubro, não fechou o mês. Então, o que a gente tem? A gente tem o volume de vendas, vamos supor que a gente vendeu 1.000 peças, né? E a gente tem a quantidade do ponto de equilíbrio, aquele que eu comentei um pouquinho agora há pouco, quer dizer, a quantidade de produto do ponto de equilíbrio é aquele quanto eu preciso vender para pagar todas as minhas dívidas e não ter lucro nenhum, né? Então é aquele, eu começo a vender, eu vendi 1.000 peças. Se eu vendo 100, e aí eu vou fazer o cálculo, ainda estou dando, eu pago as despesas variáveis, as despesas fixas, e ainda eu estou com prejuízo. E aí eu vendo 200, eu pago minhas despesas variáveis, minhas despesas físicas, diminuiu meu prejuízo, mas ainda estou com prejuízo. Aí eu vendo 300, nesse momento, o valor que eu ganhei das receitas, eu consigo pagar as despesas fixas e as variáveis, eu fico com zero de lucro. Então, nesse momento, esse 300, para mim, é a quantidade do ponto de equilíbrio. Então, para cada situação, para cada empresa, para cada negócio, tem um ponto de equilíbrio. Então, por isso que é importante que as empresas tenham calculada a quantidade do ponto de equilíbrio. Então, a partir daí, a gente calcula a margem de segurança. Então, você tem a quantidade de vendas e a quantidade do ponto de equilíbrio. Quer dizer, se eu vendi 1.000, né, e o meu ponto de equilíbrio é 300, eu vou ter uma margem de segurança de 700, né? Agora, se eu chegar vender 400, e meu ponto de equilíbrio continua, né? Porque meus custos fixos e variáveis continuam. E aí eu vou ter vou ter apenas 100 como margem de segurança. Então, é esse ponto que tem que ser importante para se fazer análise, né? Você também pode fazer a margem de segurança baseada em percentual, né? Então, como que é feito isso? Você pega o volume de vendas, menos a quantidade do ponto de equilíbrio e divide sobre o volume de vendas. Aí você vai chegar uma margem de segurança em percentual. Então, para calcular a margem de segurança, você pode calcular em quantidade ou pode calcular em percentual. Então, normalmente, o gestor de custos calcula os dois para ter esse lado, né? E aí a, a importância de conhecer os números da empresa, tá? Então, a margem de segurança calcula dessa forma. Tá? Em termos de valores monetários,
a lógica para determinar a margem de segurança é da mesma forma, né? Ali, a primeira ali que a gente calculou foi em quantidade, né? Aqui a gente vai calcular em razão à receita, né? Em valores, tá? Então, o que a gente tem? Para calcular a margem de segurança com relação à receita, a gente pega a receita total menos a receita do ponto de equilíbrio, né? E aí a gente chegou na margem de segurança relativo a valores, né? E o percentual é parecido com o anterior, né? Quer dizer, a gente calcula em percentual, faz a diferença e divide pelo total. Aí a gente vai chegar no percentual da margem de segurança, tá? Aqui a gente está apresentando as fórmulas. Mais para frente, a gente vai ver um exercício que facilita o entendimento, né? Ô, professor, parou de Oi, compartilhar a tela. Não sei se é só para mim. não Não tá está. congelada? Não, tá mostrando a sua imagem só grande para mim, não mostra mais a compartilhação de tela. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá normal. Tá normal, professor. Acho que é só dele É? mesmo. Eu vou sair e entrar de novo, professor, para ver se corrige. Eu voltei aqui, vamos ver se voltou É, para você? obrigado, agradeço. Ah, voltou. Tá? Então, com relação a total, valores, né, é a mesma coisa. Ao invés de quantidade aqui, a gente usa a receita, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui, ou nesse exemplo, né, que facilita um pouco mais o entendimento, né? Então, aí ele traz, né, uma empresa projetou suas receitas para um determinado período no valor de 1,5 milhão, né? E esse faturamento, ao descontar todos os gastos, e a despesa, né, chegaria num lucro de 300, né? Então, você tem uma receita de 1.500 e lucro de 300, né? Ao realizar um cálculo simples, os proprietários verificaram que para obter um lucro zero, ou seja, um faturamento para cobrir todos os gastos, as receitas teriam que ser 1.200, né? Então, dessa forma, vamos determinar a margem de segurança. Então, ó, o que a gente fala aqui, ó? Se a gente tem 1.500, né? E a gente chegou num lucro 300, a gente sabe que ele tem de despesa 1.200, né? Então é isso que ele está apontando aqui. E aí, se ele tivesse um faturamento de 1.200, ele teria um lucro zero. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Sim, professor. Tá. Bom, então A conta é fácil aí, né? a conta é fácil. É só tirar o Na zero. hora que É você só pega cortar aí, ó. na hora que você pegar lá as contas contábeis, que é aí que vai ser duro, né? Não, Ah, de cabeça é mas rapidinho. tem que ser um trabalho didático, né? Tem que ser alguma coisa Não, didática sim. para poder entender o conceito, né? Bom, Não, sim. então, aí, como a gente viu a fórmula, né? Vamos fazer a margem de segurança. Única informação que a gente tem é a receita, né? Então, a gente vai fazer a margem de segurança não por volume, mas por receita, né? Então, a gente tem a receita total, 1.500, né? E a receita do ponto de equilíbrio é 1.200. Por quê? A gente só vou voltar aqui, né? O ponto de equilíbrio é esse, né? Se a gente
1.200 é quando a gente tem lucro zero, é aquele momento que zera nosso lucro, né? Então, o que a gente faz aqui? Receita total 1.500, receita no ponto de equilíbrio 1.200, então a nossa margem de segurança é 300, baseado nessa situação, né? Então, no primeiro momento, a gente tem uma margem de segurança de 300 mil, tá? Para se calcular o relativo, né, em condição, em percentual, então, vamos usar aquela mesma fórmula, né? A gente pega a receita total menos a receita no ponto de equilíbrio dividido pela receita total. Então, o que a gente tem? A nossa receita total é 1.500 menos 1.200 dividido por 1.500, que a gente vai chegar no percentual, a gente chega numa margem de segurança de 20%. Então, esse é nosso estudo baseado na margem de segurança daquilo que foi apresentado para a gente. R$ 300 em valores e 20% na parte de percentual. Agora, que conclusão que a gente pode chegar aqui, né? Isso significa que entre a receita mínima necessária, não ganha e não perde nada, e a receita com lucro de 300 mil, há uma margem de 20%. E aí, o que é isso na prática, né? Se um cliente pede um desconto de 25% no preço do produto, o proprietário não compensa vender, pois o que? A margem de segurança dele é 20%. Ah, tá trocado aí, né? Não, tá certo. Não, sim, mas aí no caso você perdendo, né? Aqui. Eu não Se ele entendi. pede o desconto de 25 e ele tem a margem de 20, aí Não, não a sua compensa. margem é 20. A sua Não, margem é sim, 20. isso. Então tá Então, escrito, ó, não ó, recompensa não aqui. compensa vender, né? É isso Isso. que eu estou dizendo. É só falei que tá trocado. Me explica, eu não entendi o que está trocado. Não, eu falei, se fosse isso pro cliente, ou para você, os 25, e o cliente pedisse 20, mesmo assim ainda não compensaria. Ah, não, você vai ter. Mas aí, o que poderia ser? Se fosse trocado, né? Vamos supor que o cliente não pedisse um desconto de 25, o cliente pedisse um desconto de 15, Uhum. tá? No caso, Mesmo você, se o cliente pedisse um desconto de 15, você até, se você fosse um cliente importante, você até poderia dar, porque você tem uma margem de segurança de 20, não, sim, aí tudo bem, sem entendeu? problemas. Se fosse o Então, lucro 400 aqui, professor, aí entraria 30% aqui desculpa, eu não nas entendi. contas. Se fosse 400 aqui no lucro de ganho, certo? Certo? Sim, se o lucro Aí fosse. entra no percentual, porque é 0,2 aqui, ó. Certo? 0,2. Aí eu Então, faço pelo zero. aqui ele tá mantendo a ideia, né, Uhum. que a receita é apenas um cliente, Não, né? sim, Então, só agora, foi essa. essa, a margem, o ponto aqui, o entendimento, né, aquilo, que, por que é importante ter a margem de segurança, né? Você pode ter um poder de negociação, né? Porque você sabe, a sua margem de segurança é 20, mas se você, às vezes é um cliente interessante, que você pode dar um desconto de 10% para ele, que ainda você vai ter lucratividade. Agora, Sim, aí tudo bem. no caso aqui, o cliente pede um desconto de 25, você vai dar o desconto, você vai ter prejuízo com isso. Não, sim, é o que eu já estava falando, né? É. Então, assim, o valor de lucro cada vez maior aumenta a margem de percentual aqui, Sim, entendeu? a margem de segurança. Por É isso que eu isso fiz mesmo. por zero, né? Eu contei Ah, as casas decimais, entendeu? sim, Que é bem mais fácil de fazer. Um exemplo que eu dei, sabe? É bem mais fácil. Você não conta pelo. dá uma repetida para, às vezes ajuda o pessoal. Eu falei assim que para contar essas margens de lucro,
Um exemplo é 300. Se for 400, o percentual é 0,02 aqui, que é 20, certo? Que é 300, 0,02. Então, se for maior, cada vez maior a margem do lucro, maior essa margem de percentual vai ser. E é bem Isso mais mesmo. fácil. Não, é isso Aí eu mesmo. faço a conta pelos zeros, né? Eu conto as Mas casas decimais. não, tudo bem, mas aqui o que está se calculando é em É cima os 20. dos valores apresentados, né? Não, sim. Tô falando assim, Tá. se fosse maior, entendeu? Porque Aí ficaria mais tranquilo. para ser 400 aqui, o seu ponto de equilíbrio tem que ser menor ou faturamento ou receita Isso, maior, né? isso mesmo. Agora, a gente está trabalhando em cima dos valores que foram dados, né? Não, Agora, sim. por isso a importância do quê? De você sempre ter ideia de aumentar as receitas. Agora, eles quiseram mostrar para a gente aqui que a importância da margem de segurança é igual o que o Lohan comentou, né? Quer dizer, para empréstimo que eles fazem, é importante você ter essa margem de segurança para você não ter prejuízo, né? E a mesma coisa aqui. É importante você ter margem de segurança. Quanto maior a margem de segurança, mais você pode negociar. Eu acho que muitas vezes você já tiveram essa oportunidade de ir numa loja, né? E você pedir um desconto, né? Aí o vendedor vai lá e faz lá um monte de conta lá. Ah, dá para dar 5%. Por quê? Porque eles têm esse lado de margem de segurança, já foi quem passou, o gestor de custos que passou para eles, eles têm essa margem para negociar. Por quê? Porque está dentro de uma lucratividade que eles esperam, né? Uhum. Tá? Sem Legal, problema. legal, legal a contribuição aí. Então a gente pode interpretar, né? Quanto mais próximo o ponto de equilíbrio estiver do volume de vendas da receita, maior será a exposição de risco. Foi aquilo que você comentou, né? Quanto mais próximo tiver o ponto de equilíbrio próximo do volume, aí você está correndo risco, né? Nesse caso, a empresa teria pouco espaço em caso de problemas nas vendas, né? Você não tem poder de negociação, poder de barganha, né? Olha, não aceito desconto, não aceito nada porque eu estou no meu limite do meu ponto de equilíbrio, né? Então, por outro lado, quanto mais distante do ponto de equilíbrio, menor será o risco, pois isso aumentaria a folga entre o resultado mínimo necessário do ponto de equilíbrio que a empresa tem a vender, com o resultado que se objetiva, que é o ponto de equilíbrio com lucro, né? Então, quanto mais distante, né, quanto mais a diferença da sua receita para o ponto de equilíbrio, da sua quantidade de produtos vendidos, volume de vendas, com o seu volume de ponto de equilíbrio, mais tranquilo a empresa está, né? Então, por isso que, às vezes, é chegado para as empresas ou para a área comercial e fala, tem que vender mais, tem que vender mais. Por quê? Porque essa diferença, o pessoal está preocupado que está próximo, né? O ponto de equilíbrio trata-se de uma ferramenta da análise que quantifica o resultado mínimo, né? Que necessariamente não proporcione prejuízo para a organização. É sempre essa preocupação, né? Entretanto, saiba que o resultado do ponto de equilíbrio também pode ser dado adicionando o lucro nos cálculos. Então, quer dizer, você pode envolver o lucro para chegar a um ponto de equilíbrio. Eu quero ter um lucro, né, de uma quantidade, e aí, a partir daí, eu chego no meu ponto de equilíbrio para poder ter aquele lucro, né? Outros cálculos que são trazidos para a gente, né? Algumas outras fórmulas, né? Que é o ponto de equilíbrio contábil. O que ele é? Ele refere-se à cobertura do gasto fixo da empresa.
O resultado mostra enquanto a empresa deve gerar de volume de vendas ou receitas que não haja perda nem ganho, ou seja, lucro zero, né? Então, baseado na margem de contribuição e nos gastos fixos. Essa é uma forma de estabelecer um ponto de equilíbrio contábil. Então, você vai calcular o ponto de equilíbrio os gastos fixos sobre a margem de contribuição. Tá? Outra forma é o ponto de equilíbrio financeiro, o PEF. Ele refere-se à cobertura dos gastos do gasto fixo adicionado das despesas financeiras, que é juros de empréstimos e financiamentos, que possam vir a ocorrer. Então, o resultado mostra em quanto a empresa deve gerar de volume de vendas ou receita para que haja cobertura dos gastos operacionais e financeiros. Cabe observar que a despesa de depreciação é desconsiderada. Então, nesse tipo de cálculo de ponto de equilíbrio, a depreciação é subtraída. Estão vendo aqui na fórmula, ela é subtraída. Então, soma-se os gastos fixos, a despesa financeira, a margem de contribuição, e a gente vai ver o ponto de equilíbrio financeiro. Tá? E o último tipo de ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio econômico, que é o PEE. Ele refere-se à cobertura do gasto fixo da empresa, adicionário do lucro esperado, esperado pelo proprietário. O resultado mostra enquanto a empresa deve gerar de volume de vendas ou receitas para que haja a cobertura dos gastos fixos totais e proporcione o lucro. Então, a gente tem a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, que é o PEE, são os gastos fixos mais lucros sobre a margem de contribuição. Então, também é uma forma de caminhar com ponto de equilíbrio. Então, a gente tem três formas de calcular o ponto de equilíbrio. Então, a gente tem o ponto de equilíbrio econômico, a gente tem o ponto de equilíbrio financeiro e a gente tem o ponto de equilíbrio contábil. Tá? Então, são três formas de calcular o ponto de equilíbrio. E aí, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem uma loja de móveis e utensílios, o preço, em média, é R$ 250 por unidade, né? Preço de venda, e o custo por unidade, né, é de R$ 100. E tem também, né, os gastos fixos, estão na ordem de 30 mil por mês. Então, é aquilo, custo fixo já começa 30 mil por mês. E aqui ele apresenta para a gente o preço de venda e o custo variável, preço de venda 250 e o custo variável 100. Então, o que ele pede, né, para a gente calcular a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro, e aí ele já dá depreciação de 1.200. Ele pede para calcular o ponto de equilíbrio econômico, considerando um lucro mensal de 20 mil, quer dizer, ele quer um ponto de equilíbrio, mas ele quer ter, no mínimo, 20 mil. Então, a partir daqui é o que ele calcula o ponto de equilíbrio. Então, é uma forma, eu não quero estar zerado no meu lucro, eu quero ter um lucro de 20 mil. Então, é o ponto de equilíbrio econômico, que a gente viu a fórmula, tá? Então, vamos usar esses valores e vamos ver como que a gente chega nos cálculos aí, né? Então, primeiro, eu repeti aqui a descrição do exercício para que a gente não se perca nos valores, né? Então, primeiro, vamos calcular a margem de contribuição. A gente tem o valor da receita, que é o valor custo unitário, venda unitário, né, que ela representa 100%, né? O custo variável representa R$ 100. Isso, o custo variável é 40%, né? É o que está apontando aqui. Então,
a gente tem 100 dividido por 250, que a gente chegou nos 40%. Então, repetindo aquela quadrinho que a gente viu nos slides anteriores, né? A receita 250, o custo variável 100 e a margem de contribuição 150, é a diferença, né? E calcula-se o percentual de cada um, sabendo que a receita é 100, o custo variável é a proporção com relação à receita 100%, que é 40, e a margem de contribuição 60. Então, a gente já chegou à primeira opção que ele queria. Então, baseado nessa descrição, a nossa margem de contribuição é 60%, né? Baseado no custo variável, tá? Tranquilo aqui o cálculo, pessoal? Sim, professor. Vê que como é custo variável, né? A gente consegue chegar no percentual da margem de contribuição, independente da quantidade vendida, né? Porque a receita vai variar baseada na quantidade vendida, o custo variável também vai variar na quantidade vendida. Então, aqui a gente está trabalhando com apenas uma unidade, né? Mas a gente chega aqui nos percentuais que vão servir para que a gente faça nosso cálculo, né? O seguinte, né? A gente vai calcular o ponto de equilíbrio contábil, que é o PEC, tá? Baseado no volume de vendas e receita, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o gasto fixo, né? Que a gente tem aqui 30 mil, tá? E a margem de contribuição 150. Então, o que a gente tem? Que o nosso ponto de equilíbrio nesse caso, né, é 200 unidades. Tá? Então, quer dizer, até 200 unidades, a gente vai conseguir cobrir nosso custo fixo. Né? Se a gente vender menos de 200 unidades, a gente não vai conseguir cobrir nosso custo fixo. Por isso que é o lado do cálculo do ponto de equilíbrio. Né? Então, aqui é o ponto de equilíbrio contábil. Tá? Professor, eu tô de microfone aberto, mas eu tô de headphone, tá? Tranquilo, Tá tranquilo. bom? Tá aparecendo aberto, é porque eu controlo aqui no meu head. Não, tranquilo. Se não tiver ninguém com funk aí do seu lado, tudo bem. Não, eu tô no quarto. Tô Não, no quarto da tranquilo. minha Não, aqui filha. a gente até só pede se tem barulho, mas tá tranquilo, tá silêncio, tá na boa, tá? Não, tudo bem. Tá bem quentinho aqui. Tá. Até bom ficar com o microfone aberto, aí você já contribui rápido aí. Não, eu tava rindo da outra tabela que o senhor tinha dado, do 100, né, 100%, 40%, 60%. É uma conta fácil, né? Que você vai fazer 100, daqui a pouco você tem 60, e aí você tem os 40, que eu tô... Não, é que a gente trabalha, né? E aí na aula a gente precisa ir mesmo pelo lado didático, né? Porque tem colegas como você que estão acostumados com esse tipo de atividade, né? Mas a maioria dos colegas não tem. Então, se a gente começar a colocar, se nos exercícios a gente tiver valores muito difíceis, né? A gente se perde no cálculo matemático e a gente perde realmente o conceito, né? O que é importante para a gente nesse momento de aprendizado, né, é entender o conceito. Então, é claro, a gente fica, poxa, mas que fácil, né? Os caras ganham uma grana tremenda com o gestor de custo, né? Pô, gestor de custo, isso aqui eu vou me inscrever nisso aí, claro, né? A gente já tem aqui o preço de venda,
Só que é Isso. aquilo, né? A coisa varia assustadoramente nos valores, né? Então, a coisa não é assim tão É, simples, né? E a mesma coisa que eu falo, né? Aí eu brincava num passado aí com meu professor de inglês, né? E aí era assim, era tudo daquele jeitinho, né? Ah, você chega no aeroporto, né? Aí você fala assim: "Ah, como que eu faço para ir tal lugar, né?" Aí o cara fala: "Não, vem aqui, você entra a primeira à direita, você entra a primeira à esquerda, depois você vai ver uma placa, né?" Quer dizer, a gente acha que é assim, né? Só né? que a gente Na tem uma prática é outra noção. coisa. Na prática é outra coisa. Na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, quase eu morro, né? Sabe? Eu cheguei lá, teve neve, o aeroporto fechou, né? E Aí a preocupação. você vai conversar com a atendente lá. Aqui, você vai no balcão de recepção do avião, tal, não sei o quê. O pessoal, não, senta aqui, tá aqui um, um negocinho para você tomar café, para você comer um lanche. A gente vai preparar um outro voo, não sei o quê. Eu cheguei no balcão lá da United, né, em Boston, na volta, isso já foi até na volta. Cheguei no balcão lá da United e falei assim: "Ah, você pode ver para mim se tem." Eu estava em Boston e eu queria ver se tinha um voo para Miami, né? E depois de Miami, aí eu pegava um voo para o Brasil, né? Porque não, em Boston, de Boston não tinha mais nenhum para Nova York, nada. Aí cheguei pro cara lá, o cara chegou e falou pra mim assim: "It's not my job." Né? Quer dizer, não faz, se vira, negão. Foi isso que ele falou para mim, entendeu? Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa aqui, né? A gente pega, claro, a gente precisa aprender o conceito, mas quando a gente vai realmente trabalhar com valores, né? Você nunca vai chegar aqui num custo variável certinho por unidade. Você vai ter que fazer um monte de cálculo e tudo mais, mas Isso. depois que você chegou nesses valores, está aqui a fórmula, tá bom. Agora, o que interessa para a gente aqui nesse momento, né, é entender. Eu preciso vender 200 para pagar todas as minhas despesas, que eu ficar zerado. Eu Uhum. não vou ganhar nada. Agora, se meu negócio estiver fechado e eu não conseguir vender 200, eu estou no prejuízo. Eu estou tirando dinheiro ou do recurso que a empresa tem, né? Que a empresa Uhum. pode ter um recurso guardado, ou eu tô tirando do meu patrimônio. É esse conceito que a gente precisa ter em mente, né? Então, para a empresa começar a trabalhar, para começar a ter lucro, ela tem que vender 200 no mínimo. Então, isso é uma meta que os gestores têm que impor. Então, é esse conceito que a gente precisa ter, tá? Mas é claro, você tem total razão. Não é facinho os números assim, né? Não, eu aprendi muito no SESI, professor. Ah, A gente é? fazia muito cálculo, né? Então Fiz técnico em logística, né? Então, é. muito cálculo. Então a gente aprendeu casa decimais, a gente Ah, aprendeu de sim. trás para frente, né? Eu falo, como eu vou muito dou muita aula de disciplinas com base em matemática, né? Uhum, Eu procuro não colocar cálculos difíceis, né? Porque isso o computador se vira. Então, quer dizer, se a gente colocar muitos cálculos difíceis, esse aqui é um exemplo do livro, né? Mas uhum, se a gente colocar muitos cálculos difíceis, a gente se perde na matemática é, e não entende o conceito. Para mim, o importante nesse momento é que todos vocês entendam o conceito. E o conceito é esse aqui. Eu preciso uhum. vender nessa situação, eu preciso vender 200 unidades para pagar todas as despesas e sair com uma mão na frente e outra atrás. Esse é o recado, tá? Claro, o recado era assim, a gente entrava na sala, o professor dava a boa noite e começava a fazer e montar as contas. Aí ele falava, eu já venho, tá? E a Aí, gente ficava, ó.
Façam as contas aí, né? Ele só voltava na hora do intervalo. Vocês já terminaram? O pessoal todo boiando. Não falava nada. Então a gente foi pegando essa base, né? Essa dificuldade, né, de resolver, né? Então assim, quando o senhor passa essas contas, eu fico rindo, lembrando de tudo que eu passei. Ah, não, mas eu falo, eu sou totalmente contrário de fazer cálculo difícil. A gente não, hoje tem computadores, entendeu? É, Então, para que você precisa ficar quebrando a cabeça a fazer cálculo? Não. Se você precisa, como eu faço na matemática financeira, aula de matemática financeira. Eu preciso ensinar a fórmula. Dou um exercício, depois eu ensino a usar a calculadora HP12C. isso Entendeu? mesmo. Por quê? Porque a HP calcula, né? Então é esse o ponto. O importante é ter valores, porque se a gente ficasse só na teoria, lá atrás, olha, você tem que dividir gasto fixo o que está ali, está escrito ali a definição, a gente confunde a gente, né? Agora, a gente trazendo aqui para valores fica muito mais simples entender. É isso que a gente quer transmitir, tá? Desculpa atrapalhar a aula, pelo amor de Não, Deus. tranquilo, dá uma pausa aí para a gente continuar. Vamos em frente. Aí, o que a gente tem? A gente tem agora a parte do ponto de equilíbrio, do PEC, né? Baseado, aqui a gente fez por volume de vendas, né? E agora aqui nós vamos fazer pela receita, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o gasto fixo, né? Pela margem de contribuição, e a margem de contribuição é aquilo que a gente pega da receita, né? Então, a gente tem 30, dividido por 0,60, a gente tem um PEC da receita 50 mil. Então, aquilo que a gente comentou do slide anterior, né? Logo, para ter lucro, que o lucro seja zero, a empresa deverá vender no mês 200 unidades e o faturamento de 50 mil. Para quê? Para cobrir os custos fixos e variáveis de 30 mil. Essa é a lógica da PEC, tá? PEC, né? Que é o ponto de equilíbrio contábil, tá bom? Então, primeiro, a gente utilizou o 150, né? Que foi a margem de contribuição baseada nas vendas, e depois a gente buscou a margem de contribuição baseada na receita, tá? O C, né, que é o ponto de equilíbrio financeiro, e aí tem a depreciação de 1.200. Então, a gente coloca os gastos fixos, as despesas financeiras, que não foi apresentado nada, é zero, né? E a depreciação, dividido pela margem de contribuição, que é o unitário em vendas, né? Então, dá 150. Então, a gente chegou num ponto de equilíbrio financeiro de 192. É um pouquinho menor do que o ponto de equilíbrio contábil, que foi 200, tá? Da mesma forma, para a receita, a gente usa os mesmos valores, né? E usa o percentual, e a gente chega num ponto de equilíbrio financeiro de 480, tá? Então, aqui o que ele comenta com a gente? Considerando que não existem as despesas financeiras e a despesa com depreciação, então deve ser deduzido os gastos fixos, então o faturamento deverá ser de 48 mil, ficando um pouco abaixo do contábil, né? E, por fim, né, o ponto de equilíbrio econômico, com lucro mensal de 20. Então, quer dizer, aqui a gente quer garantir lucro de 20 mil. Então, a gente vai fazer os cálculos, mas somam lucro, tá? Então, os gastos fixos são 30 mil, o lucro é 20 mil, divide por 150, que é a margem de contribuição. Então, para garantir um lucro de 20 mil,
a gente vai precisar de 333 unidades, mais de 333 unidades, para que a gente possa ter o lucro de 20 mil. Então, é isso que a empresa fala. Os gestores falam, eu quero ter um lucro de 20 mil. Então, para fazer isso, tem que ter venda de 333. Se for lucro zero, é 200, né? É esse o que é comentado, tá? Com relação à receita, né? Soma-se também os 20 mil, né? E para ter, vai precisar ter uma receita de 83.333 para ter o ponto de equilíbrio com pagando todas as despesas e um lucro de 20 mil. Então, é dessa forma que o gestor de custo, junto com a diretoria, junto com os gestores, vão estabelecer, a partir daí, são estabelecidas as metas, né? Metas de vendas e tudo mais, né? Então, logo, o ponto de equilíbrio econômico, o resultado tanto na quantidade como na receita, exigirá um esforço maior na área de vendas e do faturamento, pois a empresa projeta um lucro. Então, quando aumento ou redução dessas variáveis de cálculo interferirá na performance da empresa. Então, aqui são as formas que são calculadas, as formas que são apresentadas, né, para se ter, para se começar a partir desse lado de elaboração de custos, ponto de equilíbrio e tudo mais, é o que foi falado lá no início, né? Que isso apoia, esse tipo de cálculo apoia o planejamento estratégico da empresa, né? Então, quer dizer, o pessoal faz os gestores fazem, acompanhado com o gestor de custos, chegam nesses valores mínimos, né? Vamos supor que chegue na quantidade de 20 unidades, 200 unidades. A partir daí, é passado para o gestor comercial e ele vai distribuir para a equipe dele e falar assim, olha, a gente precisa, esse mês, vender 200 unidades, ou no caso aqui, foi estabelecido que a empresa precisa de uma lucratividade de 20 mil, então a gente precisa vender no mínimo 334 unidades, né? Para que a gente cumpra essa meta estabelecida com os acionistas, com essa meta estabelecida com a diretoria. Bom, a partir de agora, a gente tem 10 vendedores, cada um vai ter que vender 34 unidades. E aí estabelece-se o plano de vendas e tudo mais, né? E num valor de R$ 250, que é aquele onde começou o início dos cálculos, tá? Então, é assim que a coisa funciona a grosso modo, né? Então, não se preocupando muito com ideias de valores e onde vai buscar tal, a gente está partindo de alguma coisa já pronta, mas existe um trabalho para se chegar nesses valores iniciais, né? O ponto importante para a gente é conhecer essa estrutura e essa forma de cálculo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo para mim, professor. Tá tranquilo? Tranquilo aí, professor. Legal. Bom, então, para quem entrou depois, né, não esquecer de fazer o avaliar, né? É importante vocês terem o avaliar preenchido para ajudar na pesquisa e tudo mais, para saber os pontos positivos, para que os pontos positivos e os negativos que a direção da faculdade possa administrar, tá? Professor, Oi, pera aí que eu já entro, tá? Eu tô com um probleminha aqui, né? tá. Tá travando aqui. Não, tranquilo. Pera aí que eu já entro de volta, pera aí. Tá. Então, pessoal, alguma coisa que vocês queiram comentar? Tá tudo tranquilo?